E aí, galera, beleza? Estamos aí mais um dia, turminha do sétimo. E aí, como vocês estão? Espero que vocês todos estejam bem, tá? Espero que vocês tenham passado uma Páscoa excelente, tá? E como eu falei para vocês, continuam minhas orações, que a gente volte logo. Estou torcendo para a gente se encontrar todo mundo lá na nossa escola, beleza? Mas enquanto a gente não está na escola, a gente vai estudar aqui pela telinha, né? Pela nossa aula digital, beleza? Pessoal, na aula passada eu falei para vocês do Império Bizantino, né? E hoje a gente vai estar entrando na civilização árabe, tá? Nos povos árabes. Eu não sei se vocês lembram, mas eu tinha comentado para vocês que a minha ideia agora estudando os povos árabes era levar vocês à mesquita, né? Infelizmente não vai dar para a gente ir agora lá na mesquita, porque a gente está nesse período aí de reclusão, né? A gente tá nessa quarentena, mas vamos ver se a gente consegue, depois que voltar às aulas, a gente consegue dar um passeio lá. Vai ter um conteúdo que a gente vai estudar que vai ser sobre a reforma religiosa, e aí a gente pode até no dia que a gente for fazer um passeio, que é lá para o terceiro bimestre, que é a reforma religiosa, a gente pega e vai na mesquita, dá uma passada lá para finalizar esse conteúdo, que ele é super interessante, tá? A civilização árabe, pessoal, vocês vão encontrar no livro de vocês lá na página 75, tá? A partir da 75, vocês vão encontrar na 76, na 77, na 78, 80, 81. O conteúdo ele vai até a página 83, tá? Então, hoje a gente vai estar vendo um pouco sobre a civilização árabe, beleza? Então, peguem o livro lá na página 75. Eu preparei um slide aqui para a gente estar estudando junto. Eu vou colocar aqui na tela de vocês para vocês poderem estar acompanhando, tá? Deixa eu colocar aqui, compartilhar a tela. Pela aí que ele vai compartilhar e a gente vai estar vendo junto esses slides aí, tá? Mas peguem o livro, galerinha. Peguem o livro lá na página 75, beleza? Tá? Aí ele compartilhou. Deixa eu colocar o slide aqui para vocês. Vocês vão estar vendo aí a civilização árabe, tá? Aí no livro de vocês ele fala assim, ó. Na Península Arábica, onde predomina o clima árido do deserto, se desenvolveu a civilização árabe, tá? Então foi na Península Arábica, esse território de deserto, né? De clima extremamente quente, seco, que se desenvolveu essa civilização. Seus habitantes eles viviam em tribos, mas eles não eram unidas, pessoal, politicamente. Eles não eram como que eu posso falar para você? Não tinha um governo centralizado. Cada tribo tinha o seu próprio líder, tá? Aproximadamente existia 300 tribos e elas estavam divididas principalmente aí entre beduínos, pessoal. Os beduínos, pessoal, é o pessoal que vivia no deserto, as caravanas que viviam no deserto, tá? Então, o interessante saber aí que os povos árabes, ele fica na Península Arábica, é um clima quente e seco, e antes, né, da unificação da Arábia, dos povos árabes, eles estavam divididos em mais ou menos 300 tribos, tá? Principalmente aí tribos de beduínos, pessoal. Beduínos, como eu falei, eram os comerciantes que viviam no deserto, pessoal que vivia no deserto, tá? A origem do Estado árabe. A unificação desses povos árabes, pessoal, ela só aconteceu lá pelo século VII, tá? Ela teve por base a religião fundada pelo profeta Maomé. Vocês vão encontrar lá na página 76, tá? O islamismo. Ele foi usado em Guerra Santa, que é chamado de jihad. Também vocês vão encontrar lá no livro. Para expandir as fronteiras do império, tá? Essa história ela está dividida em duas etapas, tá? A Arábia pré-islâmica e depois já a Arábia Islâmica, tá? Que é a época durante o islamismo, essa nova religião. E é interessante essa questão dessa nova religião aí, pessoal,
que o cara que fundou essa religião, o islamismo, o muçulmano, que a gente tanto já viu aí na televisão, né, começou com Maomé, tá? Em que Maomé ele foi o fundador do islamismo, essa nova religião, ou muçulmana também, como ela é chamada. Maomé era membro de uma tribo, tá? No caso, ele era de uma família pobre, ele nasceu em Meca, e jovem participava, desde jovem já participava das caravanas. Uma coisa interessante aí, pessoal, é que Maomé, ele era de família pobre, mas com o passar do tempo, ele foi morar com o tio dele, galera. E o tio dele era um cara muito rico, era chefe de uma tribo. E o tio dele acabou falecendo, e aí Maomé assumiu todo o império do tio, toda a tribo do tio. Ele acabou se casando com a mulher do tio dele, tá? E ele assumiu essa tribo, então ele ficou um cara muito rico também, tá? Ele teve contato com várias crenças religiosas, tá? Como o judaísmo, o cristianismo, que é a religião dos judeus, o cristianismo, que é o pessoal que crê em Jesus Cristo. E ambas essas religiões eram monoteístas, acreditavam na crença de um único Deus, tá? Então, Maomé, ele quando volta para a Arábia, para a região da Arábia, depois de ele conhecer essas religiões, ele funda o Islã, que é o islamismo. Ele cria um livro, uma Bíblia, que ficou chamada de Alcorão, tá? Para os muçulmanos, ela contém a palavra de Deus revelada a Maomé pelo arcanjo Gabriel, tá? O Deus deles, pessoal, esse nosso Deus que a gente chama de Deus, eles chamam de Alá, tá? Então Maomé fala que Deus guiou ele para escrever esse texto, essa Bíblia que é o Alcorão, que é o nome da Bíblia deles, e quem orientou ele foi o arcanjo Gabriel. Tá? Eles têm 5 pilares, pessoal. Eles creem na existência de um único Deus, que esse Deus é chamado de Alá, e eles falam que Maomé é o último profeta. Eles falam que todos têm que praticar caridade, tá? Eles têm que ajudar os necessitados. Eles devem orar 5 vezes por dia, com o corpo voltado para a cidade sagrada deles, que é a cidade de Meca. Eu vou estar mostrando para vocês. Eles devem fazer jejum durante o período do mês do Ramadã. Pessoal, o Ramadã é um período tipo que Maomé ficou no deserto. É a mesma. Maomé pegou muita coisa da religião cristã, pessoal. É igual Jesus Cristo ficou no deserto, a gente tem a quaresma, né? Que é o período que Jesus ficou 40 dias no deserto. Na religião árabe, Maomé também ele fez esse período aí no deserto, que é chamado de Ramadã, que é o jejum, tem que fazer jejum, tá? E ele fala que todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, e se ele tiver condições físicas e financeiras, ou ele pega emprestado com outro muçulmano, ele tem que ir para a cidade de Meca, tá, pessoal? O que é um muçulmano, né? O que é esse muçulmano? O termo é usado para designar um adepto, uma pessoa que é da religião do islamismo, tá? A palavra muslim significa aquele que acredita no Islã e se submete a Alá, que é o Deus deles, né? Na Europa, os muçulmanos ficaram conhecidos como sarracenos ou mouros. Isso aí a gente vai ver aí mais para frente, essa questão dos sarracenos aí, tá? O islamismo é um termo, islamismo deriva do árabe, islam, tá? Vem do significado submissão a Deus, tá? Então, o muçulmano, ele segue essa religião, tá? Então, o islamismo, o cara que segue o islamismo, ele é chamado de muçulmano. Essa aqui é a cidade de Meca, pessoal. A imagem tá meio borrada, mas é que ela é uma multidão. Esse aqui é no período do Ramadã. Só para vocês terem uma noção, lá em Meca, o pessoal, no livro de vocês vão estar encontrando algumas imagens aí. Deixa eu ver aqui onde que vocês podem estar vendo, se tem a cidade de Meca aqui. Aqui não tem bem. Ele fala um pouco da cidade de Meca, lá na página 76, no segundo parágrafo. Os árabes, eles viraram politeístas, né? Existia um santuário chamado de Caaba, que é essa caixinha preta, pessoal, que tem aqui, ela fica bem no centro de Meca. Essa aí, ó, que vocês estão vendo aí, tá? E a cidade era dominada pela tribo Qurayshita, e guardava esse templo sagrado. Outra coisa interessante que Maomé fez. Maomé, quando ele voltou
do seu período de conhecer outras religiões, o primeiro lugar que ele foi para Meca. Quando ele chegou, ele entrou aí nessa Caaba, que é essa pedra preta aí, esse templo preto que fica bem no meio aí do templo de Meca, pessoal, que é a maior mesquita do mundo, essa céu aberto aí. Ele pegou e entrou aí dentro e quebrou tudo, começou a quebrar tudo, as imagens que haviam aí dentro, havia muita imagem aí dentro, havia escultura, pedras negras, havia muita coisa aí, e Maomé quebrou tudo. Ele falou que a religião, o Islã, ele não adora vários deuses, apenas um único Deus, que era uma religião, então, no caso, monoteísta. Então, Maomé era contra a adoração de imagem, ele falava que não pode se adorar a imagem, e só tem que se adorar a Deus, tá? Maomé começou essa nova religião, o Islã, pessoal, que é a submissão total a Deus, a Alá, que o arcanjo Gabriel acabou mostrando tudo isso para ele, né? Então ele foi lá, ele chegou e acabou destruindo tudo os objetos sagrados que tinham aí. Na página 77, no primeiro parágrafo, fala lá, ó, as pregações de Maomé, aos poucos, conquistaram mais seguidores muçulmanos e islamistas, né? A Maomé também defendia que os pobres e as suas outras exigências dos islãos, mais ricos, no caso, as pessoas que tinham mais dinheiro, devessem ajudar os pequenos, ajudar os pobres. E Maomé ele sempre pregava essa questão da ajuda, pessoal, tá? Então, é bem interessante esse contexto. Lá na página 77, ele fala quem é Maomé, como ele foi educado, como que ele chegou na caravana, como que ele acabou se casando com a mulher do tio dele. Lá na página 78 tem essa imagem que vocês estão vendo aí no slide, que é a Caaba, pessoal. Depois de violentos conflitos, Maomé conseguiu retornar até a cidade de Meca, porque ele teve que fugir, porque quando ele entrou lá e quebrou todas as coisas que tinha, o povo começou a perseguir ele, tá? Então ele teve que fugir, ficar escondido em Medina, que também é outra cidade sagrada para os muçulmanos, tem Meca, que é onde está a maior mesquita deles, que é essa aí, né? E a outra cidade é Medina, tá, pessoal? É uma cidade sagrada, tá? Beleza? Pessoal, só um minutinho aqui que caiu um refrigerante aqui no meu computador. Peraí. Opa, pronto. Tá? Então, essas aí era a cidade sagrada de Maomé. Beleza, pessoal? Então, lá no livro de vocês, lá na página 78, vocês vão ver essa questão aí, tá? Da religião e como ele fundou essa nova religião, como ele transformou unificou um país todo, né? Transformou um país. Lá na página 79, pessoal, vocês vão ver lá, ó, com fortes influências do cristianismo, do judaísmo, que eu acabei de falar, a religião criada por Maomé e seus fundadores acabou ganhando um grande número de adeptos pelo mundo todo, tá? E até hoje é uma religião que cresce bem rapidamente, tá? Outra coisa que tem de interessante lá é que na página 79, lá no último parágrafo, ele fala lá que surgiu a expressão do jihad, que é aquele que eu mostrei no começo aqui do slide, que é a Guerra Santa. Foi quando Maomé ele morreu em 632 e ele chegou aos povos árabes e ele acabou falando que era para os povos irem até o fim, tá? Ser submisso à religião, tá? E ser contra os infiéis, no caso, contra aqueles que não eram muçulmanos, tá, pessoal? Vou passar mais um slide aqui para finalizar essa questão, para vocês estarem vendo aí essa Guerra Santa, que foi o jihad, tá? Isso aí vocês vão ver lá na página 79. Alguns interpretaram de forma errada o que Maomé disse. Alguns dizem que Maomé ele falava que tinha que espalhar a palavra do islamismo, mas não tinha necessidade de matar as pessoas, tá? Outra coisa legal aqui, que essa aqui é a Meca, a cidade sagrada, onde os muçulmanos vão, né? E aqui é a mesquita que tem aqui em Ponta Porã.
Eu peguei essas fotos aqui para mostrar uma turma que eu tinha levado lá. Essa é a frente dela. Para quem tiver curiosidade e puder sair um pouquinho de carro, né? Ela fica subindo a rua da Pão de Mel. Você passa a Pão de Mel, na primeira você já sobe, aonde tinha aquele negócio que vendia água, tá? Então, na primeira você sobe e vai embora, vocês vão encontrar. Esse é o estilo da... Esse aqui é o símbolo do mundo árabe, né? Do Islã, tá? Bem, a construção ela é bem interessante. Isso aqui é lá dentro, pessoal. Isso aqui eu estive com os alunos lá dentro. Tem que entrar descalço. É uma igreja que não tem cadeira. O pessoal ele fica de joelhos para poder fazer as orações, tá? Ela não tem cadeira. Aí cada um leva o seu tapete. No dia que a gente foi, ele cedeu um tapete que eles tinham para convidado. E aí os alunos entraram. Não que a gente fez uma oração lá dentro, mas só entrou para conhecer, para matar a curiosidade, né? Aí aqui alguns textos religiosos dele, tá? Que são trechos do Alcorão, tá? Essa aí foi a turma que a gente acabou indo lá. Essa aí, pessoal, é Meca, tá? A maior mesquita do mundo, que é aquela que tem a Pedra Negra que eu falei para vocês, tá? Então, esse conteúdo, pessoal, ele tá aí no livro, ele tá bacana aí no livro, ele mostra, ele fala bastante como Maomé acabou espalhando a religião. O legado árabe pode ser observado, pessoal, até hoje. Os árabes, eles desenvolveram muito a sua cultura pelo mundo. Os árabes, eles são grandes comerciantes, eles faziam muito comércio ali no Oriente, tá? Então, eles acabaram levando a sua cultura pelo mundo. Tanto é que hoje, aqui na nossa cidade, quem vai em Pedro Juan ali ver naquelas lojas, você encontra um monte de árabe. Tanto é que nós temos uma igreja dos árabes aqui na nossa cidade também, né? Então, esse legado, ele foi sendo transmitido e ele é muito forte. Os árabes, eles contribuíram muito para a sociedade, para todos nós, na área da física, na área da química. Só para vocês terem uma noção, eles desenvolveram álcool, eles desenvolveram fósforo, desenvolveram a benzina, o mercúrio, o ácido sulfúrico e muitos outros elementos aí, tá? Na área da medicina, pessoal, vocês vão encontrar lá na página 83 e na 82 a contribuição do mundo árabe. Na área da medicina, só para vocês terem uma noção, ó, vou ler o primeiro parágrafo da página 83, tá? Na medicina, os árabes alcançaram um significativo avanço lá na página 83 ele fala, ó, na medicina os árabes alcançaram um significativo avanço, principalmente na produção de medicamentos desenvolvidos em tratamentos, como anestesia, foram eles que criaram a anestesia para praticar cirurgias, tá? Eles também conseguiram controlar algumas doenças contagiosas, como a varíola, a tuberculose, eles tinham tratamento para isso aí, tá? Então, o legado árabe é um legado muito forte, é uma civilização fascinante. Na literatura também, na arquitetura, eles se desenvolveram. Aqui na nossa cidade, tem várias casas de árabes que ela tem uma arquitetura totalmente diferente. Ali perto da pousada tem uma muito linda, que quem sabe a gente não possa passar lá depois que tudo voltar ao normal. Ali na Vila Verde também, ali para baixo, ali descendo a Vila Verde, tem uma casa árabe também, que é linda, a questão da arquitetura. E na literatura, pessoal, tem uma história que acho que todos já ouviram, que é o conto da Mil e Uma Noites, que é uma fábula que reúne diversos países ali do Oriente. Ela é forte, esse conto. Até hoje a gente vê tapetes voadores, gênios, essas coisas dos povos árabes aí. Então é bem interessante, é uma civilização muito interessante. Na área da matemática, pessoal, eles desenvolveram o número zero, tá? Que contribuiu muito aí na matemática, quanto outros numerais aí, que é bem importante. O zero representava o vazio, o inexistente, o nada. Se trata de um algarismo imprescindível no sistema de numeração. Sem ele, teríamos dificuldade para diferenciar uma dezena de uma unidade. O número 12 do 102. Então, o zero não é... Pô, professor, mas o zero não é nada. Não, ele tem toda essa diferença, tá? Então, é fascinante, cara, é fascinante.
É essa questão aí que eu acabei de falar. Sem o zero, a gente não ia conseguir diferenciar o número 12 do número 102, né? Então, cara, é show, é show. Os árabes, eles foram uma civilização muito massa, eles trouxeram um desenvolvimento para a sociedade, e tem a questão da sua religião. Uma frase, eu não sei se eu já cheguei a comentar essa frase com vocês, ou pessoal, mas eu vou falar aqui que tem, às vezes tem um certo preconceito com os povos árabes, mas uma frase que eu sempre uso, ela fala o seguinte, da questão do terrorismo, né? Eu falo assim, eu sempre falo para os alunos, todo terrorista do mundo árabe, né? Todo terrorista ele é muçulmano, mas nem todo muçulmano ele é terrorista. O que eu estou querendo dizer? Que algumas pessoas da religião acabaram aderindo a essa questão do jihad, da guerra santa, e acabaram introduzindo a guerra, acabaram introduzindo o terrorismo para implantar, para divulgar a sua religião. Outras pessoas, ela não acaba não querendo misturar a questão do jihad, da guerra santa, para matar pessoas. Então tem um grupo seleto que eles são mais assim violentos, e tem um outro grupo que ele é mais passivo, que ele está ali fazendo o que a religião manda, fazendo as orações, 5 orações por dia, voltado à cidade de Meca, praticando caridade, fazendo jejum, e outros, dentre outros que a religião manda. Então, por isso que eu estou falando, todo terrorista é muçulmano, mas nem todo o muçulmano ele faz parte dos grupos terroristas. São só mais aqueles que acabaram levando a religião para um outro patamar, para uma coisa de raiva, de fúria, né? Mas é interessante, pessoal. Então é muito massa. Tanto é que quando eu levo para a mesquita, muitos ficam preocupados. Pô, professor, mas não vai ter um homem-bomba lá? Não é perigoso? Não, pessoal, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Aqueles terroristas, todos são muçulmanos, mas não é que todo muçulmano ele é terrorista, tá? É um braço só, é um grupo que acaba fazendo essas coisas ruins aí, e acaba todos os muçulmanos acabam levando essa fama. Beleza, pessoal? Pessoal, é isso aí, a nossa aula é uma aula curta, não é uma aula longa, mas eu espero que foi tranquilo aí para vocês. Então, a história do mundo árabe, ele muda com a nova religião, que é o Islã, por isso que a gente está estudando ela, porque essa religião, ela acaba unificando todos os países árabes ali, né, acaba unificando toda aquela religião, tá, e essa região acaba sendo unida por causa da religião, tá, que é o islamismo, e os seus seguidores são os muçulmanos, tá, é uma religião criada por Maomé, e é uma religião monoteísta. Maomé, como eu acabei de falar, ele criou essa religião baseando-se no judaísmo, no cristianismo, tá? Muitas coisas que ele fez, o Jesus Cristo também fez, tá? Jesus fez primeiro, ele achou interessante, ele acabou aderindo. Como eu falei para vocês, o Ramadã, que é o período de quarentena dele, é a mesma coisa da quaresma dos cristãos. Jesus Cristo, quando ele volta para Jerusalém, o que ele faz no templo, que ele vê que está tendo um comércio? Ele vai lá e quebra tudo. Maomé, quando ele vai para a cidade de Meca, e estão fazendo comércio lá na Caaba, estão usando objetos sagrados, ele vai e quebra tudo também. Então, são coisas que ele viu, estudando a religião cristã, e acabou aderindo à questão de um único Deus, que é a religião dos judeus, os hebreus, né, que acreditavam na existência de um único Deus. Nós também, quem é cristão, também acredita na existência de um único Deus. Então, ele foi juntando tudo e transformou essa religião. Pessoal, então, nossa aula lá, ela tem uma leitura muito fácil no livro de vocês. Eu quero que vocês acabem lendo essa questão da unificação, a questão da religião, tá? Vocês vão encontrar tudo lá na página 75 até a página 83. E já na página 84, 85, a gente vai deixar mais para frente, depois nós vamos estar fazendo uma atividade dessa questão do numeral do zero, como que o zero ele é tão importante, tá? Você fala, pô, professor, como eu já falei, o zero não é nada, mas se não existisse o zero, nós não íamos saber diferenciar o número 12 do número 102,
tá? Não ia saber diferenciar o número 12 do 120, tá? Então, o zero, ele foi de grande importância para a matemática, tá? E essa questão da medicina, como a anestesia, como a cura de doenças contagiosas, a questão da benzina, do álcool, do fósforo, esses elementos químicos, a questão da arquitetura. Então, os árabes contribuíram, assim, grandemente para a sociedade, beleza? Pessoal, é isso aí, tá? Um beijo para todo mundo, tô morrendo de saudade de vocês. Qualquer dúvida, manda para mim lá no Clipe Escola, tá? Beleza? Tchau, pessoal. Vai.